Bom dia, galerinha. Agora a gente vai trabalhar aí com as atividades da quarta semana, né? E a parte aí de matemática. Nessa parte aí, a gente vai trabalhar com as ordens, que a gente já viu em outras atividades, né? Mas só que a gente agora vai trabalhar com a quinta ordem, que é a ordem da dezena de milhar. A primeira ordem, como vocês vão ver na tabela, é a unidade simples, segunda ordem é dezena, terceira centena, quarta ordem é unidade de milhar, que é aquele cubão, e a quinta ordem é a dezena de milhar, como o nome já diz, dezena 10. Só que é milhar, então vale 10 mil. Se for 2, vai ser 20 mil. Se for 3, 30 mil, 4, 40 mil, 5, 50 mil, né? Se for 9, 90 mil. Então, ele vai mudar o valor dele. Todo o algarismo que tiver na quinta ordem, ele vai ter esse valor de dezena de milhar, certo? Então, aí vocês vão ver as atividades a seguir, ó. Nós temos um exemplo aí de 15.468, ó. Então, o 8 está na unidade simples, né? Primeira ordem. O 6 está na dezena simples e o 4 na centena simples. Então, 468. Já o 5 está na quarta ordem, que é a unidade de milhar. Então, ele vale 5 mil. E o 1zinho, ele está na dezena de milhar, que é a quinta ordem. Então, ele vale 10 mil. Se fosse 2 ao invés de 1, seria 20 mil. Então, seria 25.468 numeral, mudaria o valor, ok? Então, vocês vão fazer isso na primeira questão, onde vocês vão decompor esses valores, tá? Então, vocês vão separar e fazer a decomposição, como está no exemplo, na letra A, letra B, C e D. Na segunda questão, vocês vão trabalhar com ábaco, né? Que é esse instrumentozinho que está aí. Vocês reparem que existem pecinhas dentro de cada ordem. Na unidade simples, tem quantas pecinhas? Então, vocês vão colocar o númerozinho abaixo aqui, né? De acordo com o que você vai contar dentro aqui. Na dezena, vai contar e vai colocar embaixo. Na centena, mesma coisa. Na unidade de milhar, também. Então, vocês vão fazer aí com todos os três ábacos aí. Na terceira questão, o número está decomposto, está ao contrário da primeira. Ali a gente decompôs, né? Aqui está decomposto, vocês vão formar um número com algarismo. Então, tá lá, 2 vezes 1.000, 2.000, mais 7 vezes 100, 700, mais 3 vezes 1, 300. Então, você vai ter 2.703. Aí, você vai escrever por extenso na outra partezinha aqui da tabela. Isso você vai fazer com outro número, com os 4 númerozinhos. E na quarta questão, você tem esse numeral aí, ó. 12.357, dentro desse retângulozinho vermelho. Aí vocês vão, de acordo com esse numeral, vocês vão responder, vocês vão marcar dentro dos parênteses aí, se é falso ou verdadeiro as informações sobre ele, tá? Então, você tem aí o primeiro parênteses, o valor do algarismo 5 é 500, isso é verdade? Vê se o 5 está valendo 500. Se for verdade, você vai botar V. Se for falso, você vai botar F. E assim você vai fazer tudo isso com todos os outros parênteses, ok? Então, é isso aí. Um bom dia. Agora, criança, a gente vai falar da língua portuguesa, né? Das atividadezinhas de língua portuguesa, que são os tipos de frase. A gente está vendo aí que ao falar, a gente usa frases, né? A gente usa frases que são frases onde você faz uma declaração e você utiliza os sinais de pontuação. Só que você não fala o sinal de pontuação, mas ao falar você tem essa intenção
de usar esse sinal de pontuação. Você só percebe na escrita, mas ao falar você tem essa intenção, né? E as frases declarativas, a gente tem as afirmativas, declarativas negativas, declarativas interrogativas e declarativas exclamativas. Cada uma usando o seu sinal de pontuação correspondente, certo? Afirmativa e negativa, a gente utiliza o ponto final, que está mostrando aí. Na interrogativa, você usa o ponto de interrogação. E nas frases imperativas e exclamativas, né, você vai utilizar o ponto de exclamação. Imperativa quando você faz um pedido, uma ordem, um desejo. E na exclamativa quando você admira, você exclama, você fala com mais entonação. Então você usa o ponto também de exclamação. E a seguir vem as atividadezinhas sobre o assunto, ok? Você vai completar a frase aí na primeira. Na segunda você vai também ler e vai classificar, vai ver as frases aí, vai classificar ao lado. A terceira, você vai completar com a letra A, se for uma frase afirmativa, e se for negativa, você vai usar o N. E a quarta questão, você vai ter um texto antes da quarta, né? Um textozinho onde você vai ler aí, que é a festa. Dentro desse texto tem um convitezinho. E todo esse contextozinho aí, você vai retirar dele na quarta questão coisas que estão pedindo. Uma frase afirmativa, uma frase interrogativa, uma frase exclamativa. Tudo do texto aí anterior à quarta, ok? Um abraço. Agora, criança, a gente vai falar sobre os micro-organismos, na parte aí de ciências, que são seres vivos, né? Muito pequenininhos, a maioria deles que a gente não consegue ver a olho nu. São poucos que a gente consegue visualizar a olho nu, como, por exemplo, alguns fungos. Mas a maioria são bem pequenos que a gente não consegue ver a olho nu. É necessário o auxílio do microscópio. Aí a gente tem alguns tipos, né, desses micro-organismos, vírus, bactérias, protozoários e os fungos. A seguir, então, vocês vão ler esse textinho falando sobre cada um deles aí e vão fazer as atividades. Primeira questão aí, vocês colocarem o V para as verdadeiras e o F para as falsas. Na segunda, vocês vão colocar as doenças causadas pelos vírus, pelas bactérias, pelos fungos, cada uma nas suas colunas. E a última sobre a Covid-19, que tem aí os sintomas no textinho, onde tem as palavrinhas marcadas, que estão destacadas aí, né, marcadas com a linhazinha, e vocês vão marcá-las no caça-palavras, ok? Bem, criança, agora a gente vai falar sobre o processo de sedentarização, que nada mais foi do que o desenvolvimento, com o desenvolvimento da agricultura, né, e da criação de animais, domesticando esses animais, os grupos humanos vão começar a se fixar em determinado lugar, né, vai deixar aquela vida nômade de mudança de um lugar para outro. E aí, com isso, eles vão começando na hora de fazer o trabalho e tal, eles separam. O homem tem uma função, a mulher tem outras funções, cada um tem a sua determinada função. E essas comunidades, esses grupos humanos, eles também vão desenvolvendo a forma de falar, né, de se comunicar um com o outro. Só vai evoluindo. Então, inicialmente, inicia pela cultura oral, mais usando a fala, depois a escrita, aí surge a imprensa, o cinema, o rádio, a televisão e a internet. Então, vocês vão ler esse textinho falando aí, de cada um deles aí, e vão responder questão 1 e 2. Na terceira, vocês vão marcar os que você mais utiliza, o meio de comunicação. Na quarta, vocês vão enumerar de acordo com a imagem. Na quinta, vocês estão vendo duas imagens de técnicas agrícolas. Você vai marcar a que é mais moderna. E a sexta,
você vai colocar F para as verdadeiras e F nas falsas e o V nas verdadeiras. E vão corrigir as falsas. E a 7ª questão, vocês vão marcar com o X a parte de comunicação que no caso é mais utilizado, não só por vocês, que o que é mais usado hoje em dia, ok? Um abraço.